tudo bem? A paz do Senhor. Que bom tê-los aqui comigo mais um dia nessa série com o tema Eu Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Hoje nós vamos falar sobre um discípulo de Jesus Cristo, Pedro. Mas antes de eu falar sobre Pedro, eu quero falar com vocês sobre a palavra que é o tema dessa série. Romanos 8, a partir dos versículos 28. Nós vamos ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vamos agora abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E nós vamos ler um pouquinho sobre o chamado dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. Aqui nós vamos ler a partir do versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Glória a Deus. Pedro, ele foi um homem em que havia um destino para ele no coração do Senhor. Pedro, ele foi a primícia daqueles que foram chamados para serem discípulos de Jesus Cristo. Pedro era um homem rústico, ele era um homem simples, um homem que vivia na aldeia em Cafarnaum. Ele vivia ali junto ao mar da Galileia e ele estava ali com o irmão dele pescando, na vida cotidiana no qual ele sempre fazia, né? Então ele tinha os dias em que ele saía para o mar da Galileia para fazer as suas pescarias na madrugada. Quantas vezes ele devia ter vindo sem nada no barco ou com uma pouca produção de peixes nessa pescaria. E Pedro estava ali, né? Junto ao barco, arrumando as redes, quando Jesus o chamou. Que chamado foi esse que fez arder no coração de Pedro, ao ponto dele largar tudo, largar as redes dele e seguir a voz de alguém que ele talvez só conhecia de ouvir falar, mas estava ali diante dele. Aquela voz, como o som de muitas águas, invadiu a alma de Pedro, que estava sedenta e faminta. Mas eu quero dizer um pouco do que era além do que havia na vida de Pedro e que Jesus enxergava. Por que ele teve esse privilégio de ser chamado primeiro? Porque Deus tinha já um destino para Pedro, né? Nós vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, mas eu quero dizer das dificuldades que Pedro tinha. Pedro, ele era uma pessoa prestativa, ele era uma pessoa que gostava do trabalho, não tinha preguiça, porque um pescador não podia ter essa deformação, né, de ser preguiçoso em realizar as coisas. Ele tinha uma liderança, ele era o irmão mais velho, então ele ficava ali cuidando das coisas, administrava aquela empresa, entre aspas, da família, e ele tinha ali a confiança de muitos, né? E a gente vê aqui que Pedro, ele tinha algumas deformações na alma dele, no sentido do temperamento, né? Ele era uma pessoa impulsiva, ele era uma pessoa que falava às vezes sem pensar, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa extremamente dedicada, objetiva, ele não fazia rodeios para realizar aquilo que ele necessitava de fazer, ele não tinha coisas difíceis que ele não pudesse traspassar, ele não era uma pessoa medrosa,
entre aspas, né? Porque mais pra frente a gente vai ver que tem uma pontinha ali de medo que fez com que ele paralisasse numa situação que ele estava vivendo diretamente com Jesus. Mas ali ele passou a caminhar com o Senhor, ele e os demais discípulos que foram chamados. Mais para frente aqui no capítulo 4, você pode ver os que foram chamados. Um pouquinho mais para frente, Mateus foi chamado. Só que Mateus foi chamado bem depois, né? E enquanto ele não foi chamado, o Senhor Jesus passou a ministrar e a ensinar aqueles que seriam os seus sucessores. Na verdade, eles não tinham dimensão daquilo que estava sendo entregue na vida de cada um deles, a responsabilidade em relação à expansão do Evangelho e do amor de Deus através da vida de Jesus Cristo, através das suas maravilhas, através do poder do Senhor manifesto nas suas vidas, através de uma palavra, através de um posicionamento. E aqui Jesus no capítulo 5 leva-os para o monte das bem-aventuranças, onde ele foi falar das bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os pacificadores, aqueles que são perseguidos, né? Então, assim, o Senhor, ele passou a esclarecer o que é ser um discípulo de Jesus. Qual é o propósito que o Senhor tem na vida deles, explicando e ensinando o caminho. Ele era o mestre. E o Pedro, eu tenho certeza que ele era o mais aplicado. Ele era aquele que andava com o caderninho, nem sei se tinha caderninho na época, né? Acho que não. Sei lá como que ele devia fazer, gente. Hoje em dia o pessoal usa, né, celulares, né? Se fosse nos dias de hoje, todo mundo estava gravando, né, o que Jesus estava dizendo, enfim. Pedro não, Pedro ele ficava ali do ladinho de Jesus, atento o tempo todo às coisas que o Senhor falava. E o Senhor falava que os discípulos eram sal da terra e luz do mundo. E aí ele veio dizendo que ele veio para cumprir a lei, mas ele também veio falar do evangelho do amor, do evangelho da graça. O evangelho da graça ele vai ser anunciado um pouquinho mais para frente, né? Até então Jesus veio somente para os judeus, né? E aqui o Senhor foi falando e você vai acompanhando todas como se deve dar esmolas, como se deve orar. E Pedro lá, ó, atento, absorvendo tudo. E o professor sabe qual é o aluno mais aplicado. O professor ele sabe muito bem qual é o aluno que fica, né, enquanto está ensinando, está ali escrevendo, fazendo florzinha, né? Para isso, para as meninas, né? Os meninos só fazem florzinha se for fazer declaração anônima para crush. Mas Pedro estava ali, ele é aplicado, ele era um homem sério, um jovem sério, né? Ele era casado, então ele tinha uma maturidade diferenciada dos demais discípulos, né? Os outros discípulos eles eram mais jovens. E aí ele foi falando como se deve orar, como se deve jejuar. O Senhor foi ministrando acerca de parábolas. O Senhor ele estimula os seus discípulos a orar. E ele foi falando e foi fundamentando o evangelho na vida de cada um dos seus discípulos, e Pedro o tempo todo ali. Aí passou a manifestar as curas nas pessoas que tinham encontro com o Senhor. Então Pedro e os demais discípulos passaram a testemunhar as maravilhas do Senhor Jesus, a transformação na vida das pessoas. Então eles viram leprosos sendo curados, eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes, eles viram o primeiro milagre que Jesus fez num casamento. Então ele transformou a água em vinho para que aquele casal não se tornasse desonrado no dia do seu casamento. E assim, paralíticos sendo curados em Cafarnaum. Tantos milagres eles puderam testemunhar, e Pedrão ali, ó, firme, fiel escudeiro do Senhor Jesus. E o que eu quero falar para vocês? Que Pedro estava com o espírito dele conectado com o coração de Jesus.
E porque ele tinha um espírito conectado com o coração do Senhor. Eu ministrei há umas semanas atrás, ou um mês atrás, sobre o Wi-Fi conexão com o céu. Então, Pedro, ele teve uma conexão com o céu, através desse amor de Jesus Cristo, através dessa voz que é um som de muitas águas, que entrou no ouvido dele e passou a trazer um novo sentido para a vida dele, assim como foi quando o Senhor nos alcançou. Quem não se lembra do primeiro dia em que teve contato com o Senhor? Ah, como eu me lembro. E hoje eu estou aqui com o coração regozijado, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei aonde o Senhor tem me encaminhado, porque eu tenho permitido ser ensinada através de sua palavra. E Pedro, ele foi se moldando, se colocando, mas Pedro era religioso. Pedro, ele era uma pessoa que fazia acepção de pessoas. Pedro, ele era uma pessoa que tinha dificuldades de se relacionar com as pessoas, ele julgava os outros. Então, o Senhor Jesus trouxe ele para perto, porque o que Deus tinha para entregar na vida dele era tão grandioso, que ele precisava ser ministrado e ser curado nas suas enfermidades. E aí a gente vê que Pedro, ele tinha um desejo imenso de viver tudo aquilo que o Senhor Jesus produzia quando a glória dele se manifestava na vida das pessoas. Ele falou assim: meu Deus, eu quero viver isso também. Meu Deus, eu quero orar e ver as pessoas sendo curadas. Meu Deus, eu quero viver transformação, eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas. Senhor, como é que eu faço para viver isso? Olha, eu estou aqui do seu lado, eu estou absorvendo todos os teus ensinamentos, mas eu quero aplicar. Até que um dia Jesus estava ali no mar da Galileia e Jesus, ele estava uma tempestade e Jesus começou a caminhar no mar. E Pedro falou assim, e eles estavam apavorados. Imagina o grito de horror daqueles homens apavorados, porque era de noite ainda, né? E aí aqueles homens, os discípulos estavam na areia e Jesus começou a andar sobre as águas. E Pedro corajosamente, porque ele era um homem que não tinha medo de nada, ele falou assim: Senhor, se és tu, me fazes andar contigo também. Eu quero andar sobre as águas também, Jesus. E Jesus falou: Vem comigo, Pedro. E Pedro foi. E Pedro começou a caminhar. Ele deu o primeiro passo. Aleluia, glória a Deus. Estava andando sobre as águas. Deu o segundo passo. Olha, estou indo bem. Jesus, eu estou caminhando, estou vivendo isso. Que alegria, Senhor. E aí vem um vento contrário. Isso trouxe abatimento e medo na vida de Pedro. Ele caiu na fé. Ele não creu que ele poderia caminhar mesmo com vento contrário, porque ele tinha uma palavra que sustentava a vida dele. Então o que a gente aprende com isso? Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu um caminho, não importe os ventos contrários. Se o Senhor disse que você vai caminhar em vitória, se o Senhor disse que você vai viver esse sobrenatural que Ele tem para você, essa verdade, então vá e creia que você também vai viver as maravilhas que o nosso Senhor Jesus também viveu, em nome de Jesus. E aí Jesus falou assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você estava indo tão bem. Ei, porque você duvidou, você estava indo tão bem. Continua, se agasalhe, se aproprie da palavra de poder, essa palavra que sai da boca do Senhor. A palavra que está aqui nas Escrituras, ela tem um poder, ela é eterna, ela é atemporal. Se Pedro também viveu aquilo, nós também podemos viver em nome de Jesus. Amém? E aqui, vamos lá em Mateus 16. Mateus 16 diz assim, no versículo 13. Mateus 16, 13. Vamos lá. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro, todo afobado, ele falou: eu sei. Falou assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E no versículo 17 Jesus disse:
Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor continuou: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa era a verdade, o propósito e o destino para o qual Deus predestinou a Pedro. Coisa linda! Deus tinha uma autoridade específica para derramar sobre a vida de Pedro. A história de Pedro é linda. Pedro era um homem iletrado, ele era um homem aos olhos humanos que não tinha nenhuma condição de declarar nada, de conversar com as pessoas. Imagina, gente, pessoas que moram em vilarejos, vamos lá para o Pará, vamos lá para o Maranhão, vamos para o Amazonas, aqueles ribeirinhos que estão ali. Quantos Pedros não tem ali, naquele lugar? Quantas pessoas que não tiveram uma condição de estudo, uma condição de um acesso, porque tinham que trabalhar desde pequenos? Ei, às vezes você também não teve uma oportunidade de um ensino de qualidade, você teve desde muito cedo ter que trabalhar. Ei, não se ache que você não acha que você não tem a possibilidade de ser um portador da voz do Espírito Santo e do Evangelho do amor do Senhor Jesus. Você também tem um chamado, não se sinta pequeno e menosprezado. Pedro, apesar de ter essa origem humilde, ele nunca se sentiu assim. Muito pelo contrário, ele se achava muito, aquele Pedro era demais, viu? Pedro, quando recebeu essa palavra da verdade, ele agasalhou ela, porque já ardia estar com Jesus ali. O Senhor já sabia que ele tinha que seguir os passos dele. Aqui, depois no versículo 22 e 23, olha só, Deus acabou de entregar a verdade para ele, não foi que nós lemos aqui? Olha só a bordoada que Jesus deu em Pedro. Pedro é muito sem noção, gente, mano do céu. Vamos lá, 16, um pouquinho mais para frente. E Pedro, eu vou começar do 21, tá? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, Jesus é meu chegado. Ele, ó, eu e Jesus, ó, então somos assim. Jesus, vem aqui, eu tenho uma coisa para te falar. Olha, muito sem noção. Chamou à parte e começou a reprová-lo, dizendo: meu, que vergonha alheia. Você já teve isso de alguém que você teve vergonha alheia, que a pessoa sem noção, não sabia o lugar dela? É tipo assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Imagina o silêncio. No coração, deve ter sentido um gelo, deve ter sido tomado por um temor de Deus ali. E ele falou: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. E aqui Pedro teve um excelente ensinamento. Todas as coisas já estão ordenadas. Não vamos querer ordenar coisas ao nosso Senhor. Tudo vem dele, não é ao contrário, vem de mim para o Senhor. Quem somos nós para dar conselhos para Deus? E a gente vive fazendo isso. Senhor, será que não dá para fazer desse jeitinho? Não. Senhor, eu acho que é melhor fazer desse jeito, porque talvez vai ser melhor, né? Sacrifício não, Senhor. Vamos pegar leve. Só que o Senhor não quer pegar leve, porque o Senhor precisa forjar a tua vida. Ele tem que dar umas bordoadas em você. Ele tem que dar umas bordoadas em mim para a gente aprender. Pra gente tomar tempo, como diria uma amiga, a gente ficar esperta. Espertos, né? Esperta mulher, esperto homens. Quem somos nós para dar conselhos para Deus, queridos? Ô Senhor, de repente o Senhor vem aqui, desce aqui, aí o Senhor faz desse jeito para mim, vai ficar melhor, vai ficar mais tranquilo, mas não. O que o Senhor queria ensinar aqui para Pedro? Que ele precisava estar atento à voz do Senhor.
Ele precisava estar fielmente presente no lugar da maneira que o Senhor deseja. Quantas vezes você quer estar no lugar, mas não da maneira que o Senhor deseja? Quantas vezes você quer estar da maneira que você deseja, mas no lugar errado? Precisa haver uma concordância. Foi uma excelente lição, mas olha, ele deve ter perdido o rumo, Pedro, viu? Pelo amor de Deus. Aqui no capítulo 17, o Senhor continua a ensiná-los, especialmente a Pedro. Jesus não estava fazendo acepção de pessoas, mas aquilo para o qual Pedro foi chamado, ele precisava ser muito ensinado, ele tinha que ser muito forjado para que o reino do Senhor se cumprisse. Aqui no capítulo 17 fala da transfiguração, né? Outra história engraçada. Aqui, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, olha, ele é cheio de ideias, meu Deus do céu, cheio de ideias, Pedro. Senhor, bom é estarmos aqui, muito obrigada, Senhor, estou muito feliz por esse privilégio, Senhor, obrigada que eu estou aqui, vi Moisés, vi Elias, coisa linda. Senhor, vamos fazer assim, deixa eu fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para o Senhor. Tá bom assim? Pensa num puxa-saco aquele Pedro. Ele não sabia o que fazer para atrair a atenção de Jesus. E aí, Jesus falava assim, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então os discípulos ali foram marcados por essa voz vinda do céu. E eles foram tomados por um grande medo. E aí, aproximando dele, Jesus disse: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, e ninguém viram senão Jesus. Olha só, aqui Moisés representa o apostolado que Deus tinha para Pedro. Deus tinha um apostolado para Pedro, Deus tinha um apostolado para os demais discípulos, mas especialmente para Pedro. Elias representa ali a quebra, a destruição dos altares de Baal, a destruição da idolatria. O Senhor estava ali ministrando a vida deles acerca dessa verdade espiritual, mas eles não tinham compreendido ainda. E mais para frente, o Senhor foi ministrando ainda, e as curas continuaram a acontecer. E essas marquinhas foram sendo impressas no coração e no espírito de Pedro, porque o Senhor estava preparando a sucessão na vida dele. Porque a palavra que nós lemos da confissão de Pedro, lá em Mateus 16, iria se cumprir, porque toda palavra saída da boca de Jesus, ela nunca volta vazia, mas ela vai trazer à existência aquilo que é o desejo do coração do Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá agora, por favor, no Evangelho de João 13, um pouquinho mais para frente, no versículo 36. Aqui já passou, eu gosto muito dessa narrativa de João, porque ela é mais pessoal, ela retrata mais o sentimento, sabe? Mateus, ele relata, mas não com o sentimento que João conseguiu expressar nas palavras. Aqui, a partir do versículo 36 do capítulo 13, diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me pode seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Como será que Pedro recebeu isso? Porque Pedro era apaixonado por Jesus. Pedro, ele era apaixonado por Jesus.
ele tinha todas as dificuldades dele, mas ele tinha um coração no Senhor. Mas ainda precisava em um último nível para ser tratado na alma dele: o medo. Nós falamos de Gideão nessa última terça-feira, e Gideão, ele era tomado por muito medo. Só que o medo de Pedro era um medo enrustido, não era um medo declarado, estava lá enraizado na alma dele. Então, queridos, eu não sei qual é a enfermidade na sua alma que está lá no mais profundo, mas é ali no mais profundo que o Senhor Jesus vai te alcançar e vai te tratar. E se é isso que está impedindo que você viva aquilo que o Senhor tem para ti neste tempo, em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor Jesus vai entrar com as águas purificadoras e curadoras lá no final daquela raiz, até algo que nem você mesma saiba, até algo que você nunca falou para ninguém, mas o Senhor te conhece assim como conheceu a Pedro. E aqui mais para frente nós vamos para João 20, no versículo, vamos ver aqui, eu gosto tanto dessa versão porque fala aqui, 18, João 18, versículo 25, então diz aqui: lá estava Simão Pedro aquintando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Toda palavra que o Senhor lançou e que você sabe que Deus falou para você, ela se cumprirá. Talvez seja uma palavra dura, uma palavra difícil, mas creia que ela tem um propósito para o envio e o cumprimento dela na sua vida. E não é para destruição, não é para maldição, mas é para que você seja livre. Essa série, queridos, se você ainda não percebeu, ela é para colocar na tua mente, para colocar na tua alma, para colocar no teu espírito que você tem um destino, você já tem um destino pré-determinado pelo Senhor. Deus já ordenou todas as coisas, Deus já escreveu todos os dias da sua vida e da minha vida, e tudo aquilo que o Senhor declarou a tua vida, declarou sobre a minha vida, se cumprirá, se você se permitir ser tratado. Ei, o que você vai perder? Um monte de coisa, te garanto. Se você não deixar, você vai continuar vivendo do seu jeito, da sua maneira, e você não vai viver. Faz paciência, né? Paciência. O Senhor não é aquele que vai te obrigar, mas eu te convido, deixa Ele entrar na sua vida em nome de Jesus. Queridos, depois disso, nós precisamos compreender. Aqui fala também que o Senhor olhou dentro dos olhos de Pedro, quando ele negou. O Senhor olhou para ele. Você imagina a culpa que Pedro sentiu, a dor que ele sentiu, porque ele tinha aquele medo guardado no coração e nem ele sabia. Ele estava com medo de morrer, ele estava com medo de ser preso, ele estava com medo. Era uma assolação, o ambiente espiritual era horrível, era uma opressão. Naquele tempo eles viviam se escondendo, naquele tempo eles viviam ali. Se você for ver um pouquinho antes, Jesus convidou a Pedro e os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, para estarem com ele no Getsemane, orando ali antes dele ser preso, porque ele sabia que a hora estava chegada. E eles caíram num profundo sono ali, era um sono espiritual. Eles não conseguiam orar com o Senhor. Quantas vezes o Senhor te sensibiliza a você orar por alguma situação na sua vida e você cai? Quem aqui, gente, não fica com sono quando vai orar? Misericórdia! Porque é a guerra.
É a guerra, é a batalha espiritual. A nossa guerra é contra a gente mesmo, é contra a nossa alma. Você sabe que o nosso espírito, quando nós confessamos o Senhor Jesus, ele já é salvo. O espírito já está conectado com Deus. Quem tem que ser salvo agora é a alma. E isso é uma luta diária. Todos os dias a gente tem que converter. Por causa da nossa alma. Ela é que é a nossa inimiga. A gente precisa estar conectado com a palavra de Deus, para que através dela a gente possa andar de glória em glória, de vitória em vitória. Senhor, muito obrigada, venci mais um dia. Senhor, glória a Deus, foram renovados os dias, as horas, mais um dia na tua presença, mais um dia para vencer a minha carne, mais um dia para dizer não para ela, mais um dia para declarar o meu Redentor vive, mais um dia maior é o Senhor na minha vida do que todas essas coisas que têm acontecido comigo, que têm se levantado comigo, todas as setas malignas que querem dizer que eu não posso, que eu não sou, está quebrado em nome de Jesus. Vou dizer de novo, tudo nós podemos no Senhor, em Deus, porque a nossa força vem da nossa fraqueza. A grande questão é acabar com a soberba, acabar com a autossuficiência e nos colocar humilhados ao Senhor. Nesse momento em que Pedro viu se cumprir a palavra que o Senhor Jesus disse que ele negaria, porque antes ele falava: Senhor, nunca que eu morreria por você. E ali ele estava fugido. Ele poderia ser um quarto ali, ser crucificado ao lado de Jesus. Esse era o medo dele, de ser perseguido e preso e crucificado. O Senhor liberou uma palavra para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e eu te dou chaves, e essas chaves você vai ter o poder de ligar na terra e no céu, e desligar da terra e no céu todas as coisas. Ei, essa palavra, ela é sobre as nossas vidas, toma posse dela. Às vezes nós somos muito pacíficos diante das dificuldades da nossa alma. A gente vai deixando, a gente vai colocando embaixo do tapete, a gente vai, não, é uma coisa de empurrar com a barriga, né? De ir deixando para lá, isso aí eu vou tratar depois, né? Quando tiver uma campanha na igreja, eu resolvo isso, né? Então não vou deixar isso para lá. Misericórdia. Pedro, ele era um homem iletrado, um homem rústico, um homem que fazia acepção de pessoas, uma pessoa religiosa, mas uma pessoa apaixonada pelo Senhor, mas não tão apaixonada ao ponto de morrer por ele. Só que o Senhor, um pouquinho antes, lá em Mateus 16, ele disse: Pedro, 22 e 23, Pedro, você não vai poder ir comigo para a cruz, mas segue o meu caminho, porque você vai chegar na sua cruz. Tem uma cruz para você e para mim. Quer seguir Jesus? Toma a sua cruz e siga Ele. Seguir a tua cruz, o que é? É saber que você tem as suas dificuldades, saber entender que a sua alma muitas vezes tem enfermidades que precisam ser tratadas, que você precisa muitas vezes renunciar à tua vontade, porque nem todas as coisas me são lícitas, que eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho que é importante para mim, para favorecer a obra do Senhor. Muitas vezes eu deixo de fazer uma viagem porque na igreja vai ter uma campanha, ou eu vou precisar auxiliar um irmão, ou eu não vou comprar uma coisa para mim porque eu sei que aquele irmão está passando por dificuldade, então nem eu passo dificuldade, nem ele. Então a gente racha tudo no meio, abençoa e assim a gente vai indo. Na igreja de Atos, depois desse aprendizado, a igreja de Atos, Jesus morreu, ficou no sepulcro ali 3 dias. Foi encontrado, o anjo veio, né? E Maria Madalena e a outra Maria esteve lá de frente ao sepulcro. E o corpo não estava lá, estava vazia, só os lençóis e a venda de Jesus, que Jesus usava. O corpo não estava mais lá. Então, queridos, Pedro poderia ter se escondido, mas ele estava ali, ó. Maria foi anunciar que Jesus não estava lá. E aí Pedro foi o primeiro a ser avisado. O que ele fez?
ficou lá com os demais discípulos, aguardando a manifestação do Senhor, apesar de não ter entendido porque a ausência daquele corpo. Eles ainda eram imaturos na fé. Tem coisas que você ainda não vai conhecer. Ei, não se cobre. Não pense que porque você não tem uma estatura de uma sabedoria da palavra, que isso impeça de você prosseguir e caminhar. Pedro passou a liderar aquelas pessoas. Pedro passou a ser referência. E um homem que mal sabia falar porque era um iletrado, um pescador. Você vê mais pra frente em Atos, ele falando ali na sinagoga, ele falando com os maiorais, com os sacerdotes. E ali teve um tempo em que ele e João estavam em frente ao templo e tinha um homem ali paralítico. E aí Pedro, ele falou assim: escuta, me ajuda, me dá uma esmola. Você não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E estendeu o braço para ele, e aquele homem se levantou e passou a andar, e aquele milagre foi manifesto. Ei, existe uma palavra de poder na tua boca e na minha boca, use ela. Existe um envio nas nossas vidas. O Senhor quer trabalhar na vida daqueles que sofrem através da nossa autoridade, do nosso exercício de fé, liberando palavras de poder, sendo ousados. Nós somos muito tímidos na maioria das vezes. E Pedro passou a ser um homem intrépido. E ali em Atos 4, coisa linda, versículo 13, diz assim. Aí Pedro estava lá no Sinédrio, aconteceu essa maravilha e tal. E aí no versículo 13 disse: ao verem a intrepidez de Pedro, porque ele discursou ali no Sinédrio, né? E Sinédrio é um lugar onde muitos homens estudiosos da palavra, pessoas cultas, um homem que não sabia falar, ele estava ali diante daqueles homens inteligentíssimos. E ele falou, ao verem a intrepidez, eles perceberam, né? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Deus tem uma sabedoria do céu para nós, através das suas escrituras. Tudo aquilo que nós precisamos viver e compreender vem do alto. Então peça: Senhor, eu não sei entender as suas escrituras direito. Eu leio, mas leio pouco, sabe? Mas o Senhor me ajuda, me inspira, Espírito Santo. E aqui passou a palavra a trazer transformação na vida de Pedro, a trazer uma agitação nas águas, um mover no Espírito. E essa unção que ele se apropriou quando Jesus liberou essa palavra para ele, porque ele agasalhou aquela palavra, porque ele sabia quem era Jesus. Ele era o Filho, o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele trouxe para si, mesmo sabendo das dificuldades que ele passaria. Levou uma bordoada de Jesus. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Ele não desistiu: vou ficar aqui com Jesus, eu vou ficar com o meu Jesus, eu vou ficar com ele. Ei, permaneça, fique no lugar onde o Senhor te colocou, e Ele vai te conduzir para um lugar de manancial, para um lugar de abundância, para um lugar onde só Ele tem para ti, ninguém mais pode te proporcionar. Glória a Deus por isso. Aqui ele passou a liderar a igreja de Atos, ele passou junto com João, mas ele era o líder. Ele passou a conduzir ali, a administrar a comunidade. Ele era um conselheiro. E ali, quando via Ananias e Safira que pecaram contra Deus, ele liberou uma sentença contra a vida deles, debaixo da autoridade. A palavra do Senhor sobre a vida dele era: tudo que você ligar na terra e no céu vai acontecer, e tudo que você desligar também. Se apropria das verdades do Senhor na sua vida. Pedro nunca mais foi um homem medroso. Ele ainda continua a ter algumas dificuldades na caminhada, assim como eu e você. Mas ele andou de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento. É assim. Porque a gente vai caminhando e aí vai colocando as questões da nossa alma, que são coisas feias, né? Muitas vezes, né, gente? Tem umas coisas feias que o Senhor faz aparecer na nossa vida, né? Que é só o sangue de Jesus. Ei, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E o porquê é aperfeiçoar.
Para quê? Para que o reino do Senhor se cumpra através da minha e da sua vida. Assim como aconteceu na vida de Pedro. Pedro, mais pra frente, teve uma treta com Paulo. Ele se estranhou porque Paulo, ele não conheceu Jesus. Paulo, ele foi, na verdade, um fruto de Estevão, da morte de Estevão, um diácono. E aí ele foi ali, porque Deus também tinha um propósito, mas isso a gente vai falar num outro momento acerca da vida de Paulo. Mas Pedro tinha uma treta com ele, porque ele falou assim: escuta, quem que esse cara pensa que é? Eu caminhei com Jesus, tá? Eu era ali um discípulo fiel, eu estava ali em todos os lugares. Tudo bem, eu neguei Jesus, mas tinha um porquê, porque eu precisava ser curado. Mas escuta, quem é você, meu filho? Você chegou agora, quer entrar no ônibus, sentar na janelinha, dar tchau? Quer a glória para você? Não! E aí, eles tiveram um problema entre eles. Partiu de Pedro, porque Pedro não teve um acolhimento sobre a vida de Paulo. Quantas vezes a gente está na igreja ou a gente está no nosso ambiente de trabalho e chega uma pessoa nova, cheia de energia, cheia de capacitação, e ao invés de você acolher, você fica com ciúme, você fica boicotando aquela pessoa, desprezando aquela pessoa, se achando melhor que aquela pessoa. Ei, não precisa nada disso, queridos, não precisa não. O que é teu, o que é meu, tá tudo certo, e juntos somos mais fortes. Cada um no seu quadrado, em nome de Jesus, amém? E todos no quadrado de Jesus, aleluia, né? Ai, papai, é cada uma, né, gente? Olha, é só o sangue de Jesus, mas é de perdão em perdão também, porque quando a gente perdoa, a gente ama, amém? E aí, nós vamos para, lá no final vamos para o livro de 1 Pedro. Como pode um homem que teve tretas com o apóstolo que mais produziu, né? Gente, eu vou achar, tá? Aleluia. Achei. Aqui, o apóstolo, em 2 Pedro, nós vamos no final, porque eu achei tão lindo isso. 2 Pedro 3, diz assim. O título diz: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Esse título já diz tudo, né? E diz assim: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Tô chocada, esse homem viveu uma transformação. Ele tinha ranço de Paulo. Se você tem ranço de alguém, queridos, se você se entregar para a palavra do Senhor e deixar ser moldado, você vai ser, tipo assim, the best friend. Porque esse é o desejo do Senhor. Olha só, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, reconhecimento de quem era Paulo, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui, Pedro estava vivendo os seus últimos dias. Sabe, queridos, às vezes na nossa caminhada a gente tem momentos de maturidade. Às vezes a gente tem
destemperanças. Às vezes a gente não está bem com a gente mesmo, a gente está enfermo na alma. E muitas das vezes a gente acaba trazendo para fora aquilo que o coração está cheio. E Pedro acabou achando que Paulo era uma pessoa que ia tomar o lugar dele. Ei, o que Deus tem para a tua vida vai acontecer. Se Deus coloca alguém na sua vida tão diferente de você, é para você ser tratado e o outro também, sabia? E em amor, vencer juntos. Ei, sabe, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente critica tanto. Na verdade, o que você critica é aquilo que aquela pessoa tem, que você gostaria de ter, talvez. Não é? Então, reflita nisso. Reflita nos seus caminhos. Ore ao Senhor. Existe alguma coisa de raiz na tua alma que precisa ser tratada? Exponha isso ao Senhor. E se você não sabe, ora com discernimento e com direcionamento para que o Senhor entre aí nesse lugar. Talvez um lugar onde você nem saiba. Talvez existem raízes que vêm lá da tua infância, de rejeição, de muitas vezes falta de perdão, talvez alguém que te menosprezou. Eu não sei o que é, mas o que eu sei é que no Senhor nós temos uma vida de libertação. No Senhor a liberdade. Quem quer nos amarrar é o inimigo das nossas almas, porque ele sabe que se ele amarrar nossa alma, dificilmente a gente vai salvá-la. E a gente precisa buscar a salvação da nossa alma todos os dias. E Pedro andou nesse caminho de renúncia, de choro no Senhor. A palavra diz que ele chorou amargamente. Queridos, um homem que tinha o desejo de servir ao Senhor, que era apaixonado por Ele, que tinha uma palavra entregue nas mãos dele. O próprio Jesus falou: eu tenho para você isso, Pedro. Pedro, olha, eu sei que você quer tanto caminhar comigo, que até a morte que eu tive você também vai ter, vai ser igual. Pedro, ele se sentiu tão indigno. Ele poderia muito bem ter deixado a alma dele governar. Mas quando ele entendeu e quando ele encontrou aquele olhar de amor do Senhor, ele encontrou o perdão. E o Senhor tem perdão para a minha vida e para a tua vida. Olhe para a cruz. Aquela cruz representa amor sobre as nossas vidas. E é um amor que não tem fim. É um amor que não tem condição. É um amor que traz a justificação. Em Romanos 8 nós lemos, e nós vamos ler todos os dias dessa série, para tatuar no teu coração essa verdade. Você foi predestinado para ser vencedor. Você foi predestinado e chamado para ser um vencedor. Você foi justificado naquela cruz para ser conhecido vencedor. Você foi chamado para ser glorificado como um vencedor. Em nome de Jesus, se o Senhor permitir, eu vou querer fazer um estudo de Apocalipse aqui. Nós somos vencedores em todas essas coisas. Ao vencedor, ele vai dar uma coroa de glória. Ele vai dar um corpo glorificado. É isso, queridos. Esse tempo é um tempo de reflexão. Esse tempo é um tempo da gente mergulhar mesmo na palavra do Senhor. Não é tempo mais a gente brincar com nada. Ei, acorda. Acorda para aquilo que o Senhor está nos despertando para este tempo. Não é tempo mais de dormir. Não é tempo mais de ficar se preocupando com coisas que não têm valor, queridos. Não tem valor. O que tem valor é a nossa salvação, é a nossa vida íntegra diante do Senhor, é ter esse reconhecimento diante dos homens. Olha, era um drogado, olha, era uma prostituta, olha, era um ladrão, olha, era um viciado em drogas, enfim,
tinha uma vida destruída, olha, vivia na pornografia, olha, era um mentiroso, dava golpe, olha, é tempo das pessoas verem você transformados e falar assim, meu Deus, é a mesma pessoa? As pessoas não vão te reconhecer. Aquela pessoa que mal sabia falar, tímida, pregando a palavra do Senhor, sabe? É tempo da gente declarar as verdades do Senhor sobre nós. E eu encerro essa palavra declarando sobre a tua vida que nada e ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Nem as coisas do presente, nem as coisas do passado, nem as coisas do porvir poderão te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa era a verdade que estava enraizada no espírito de Pedro, e por isso ele não retrocedeu, por isso que ele conseguiu alcançar e cumprir o destino que o Senhor já havia declarado para ele. Pedro, você quer viver comigo, quer seguir os meus passos, você vai seguir. Eu estou indo para a cruz. Você também vai ter uma morte de cruz, Pedro, porque você desejou tanto estar comigo. Você esteve comigo todo esse tempo, absorvendo todos os ensinamentos, aprendendo de mim que sou humilde. Ah, Pedro, toda essa soberba que há na sua vida, tudo aquilo que você pensa que você sabe e você não sabe de nada, Pedro. Mas eu vou te dizer uma coisa, a minha palavra em ti vai produzir frutos e mais frutos. E você vai fazer discípulos como enviei eu, e estou enviando os demais discípulos. Você, Pedro, tem uma chave de autoridade sobre a tua vida. Não tem nada que vai fazer você retroceder. Eu vou falar uma coisa para você aqui, você é um insuportável. Ninguém vai te suportar. As obras do inferno não te suportarão. A palavra de autoridade sobre a tua vida vai acontecer, assim como a palavra de Jesus Cristo se cumpriu na vida de Pedro. A palavra de Jesus Cristo na nossa boca vai produzir um peso de glória na vida das pessoas. Haverá transformação, haverá salvação. Haverá, em nome de Jesus, crescimento. Crescimento das famílias, crescimento em conhecimento, crescimento em amor, crescimento em perdão. Em nome de Jesus. Deus tem um plano maior. E o Senhor, Ele não chega atrasado nas nossas vidas, meus queridos. O Senhor, Ele chega nas nossas vidas no tempo determinado. Eclesiastes 3. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero me render aos teus pés, Senhor Deus, nesta hora, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida de Pedro. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo testemunho dele, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor o capacitou, Senhor, para aquilo que o Senhor o determinou, para aquilo que o Senhor o chamou, Senhor. Porque quando o Senhor o chamou, lá naquele barco, quando ele estava pescando, Senhor, o Senhor já tinha, Senhor Deus, um plano para cumprir na vida dele, na qual ele ainda não tinha um entendimento. Muitas vezes quando o Senhor nos chama, Senhor Deus, para estar junto a Ti, muitas vezes nós não temos a noção e o entendimento, Senhor Deus, aonde o Senhor quer nos levar. Mas como um barco, Senhor Deus, que precisa do vento, Senhor Deus, para levá-lo ao destino, somos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Sopra o Teu Santo Espírito para as nossas vidas, Senhor, e nos leva para onde o Senhor desejar. Pai, o que eu te peço nessa hora é que o Senhor alcance, Senhor Deus, aqueles que desistiram no meio do caminho, Senhor, por causa da culpa, por causa da acusação, Senhor. Mas em Ti nós somos justificados e no Teu olhar somos acolhidos, Senhor. Que essas vidas, Senhor Deus, que estão assistindo essa mensagem, sejam acolhidos pela capa do Teu amor, Senhor. Que a corda de amor que vem do céu, Pai, possa envolver a cada uma dessas vidas, Senhor. E que essa corda, Senhor Deus, nos agasalhe.
que nós sejamos presos a ela, Senhor, porque esse amor, Senhor Deus, é que nos justifica. Esse amor, Senhor Deus, que nos impulsiona e que nos faz caminhar todos os dias, Senhor, para que nós, Senhor Deus, chegamos, Senhor Deus, diante do Teu trono, na eternidade, Senhor Deus, porque nós focamos na eternidade, ó Pai. Nada importa, Senhor Deus, nada importa, as bênçãos daqui, Senhor Deus, elas não são importantes como é importante estar contigo, Senhor. O Senhor tem a bênção aqui, Senhor, o Senhor tem, mas eu abro mão, Senhor Deus, de tudo isso, Senhor Deus. Eu abro mão de tudo isso, Senhor Deus, para poder estar contigo, Senhor. Nada, Senhor, de que adianta ganhar o mundo, Senhor Deus, e perder a nossa alma. Nós queremos estar agarrados aos Teus pés, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, sermos tratados pela Tua palavra. Nós queremos ser moldados, Senhor Deus, por Ti. E caminhar direcionados por Ti, Senhor, produzindo fruto. Olha, Senhor Deus, a vida de Pedro. Pedro, Senhor, terminou a carreira dele, Senhor Deus, como um homem manso, um homem longânimo, um homem com temperos de amor, Senhor. Sendo aquele, Senhor Deus, que reconhecia, Senhor Deus, a bênção do outro apóstolo, no qual ele tinha tantos problemas, Senhor Deus, de relacionamento, mas ele venceu. Porque, Senhor Deus, a caminhada contigo faz isso, ela nos ensina quando nós queremos ser ensinados. Senhor, que toda arrogância, que toda autossuficiência, Senhor Deus, caia por terra. E que as vidas, Senhor Deus, sejam liberadas, Senhor Deus, para viver, Senhor Deus, aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te agradecer. Se essa mensagem abençoa a Tua vida, compartilha. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Mapa Se Realiza em Cristo. Em nome de Jesus, nós estamos também no Telegram, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube. Em nome de Jesus, compartilhe a bênção. Sabe, queridos, muitas vezes nós compartilhamos cada coisa feia, cada coisa que não edifica. Sabe, nesses grupos de WhatsApp, muitas vezes é só o sangue de Jesus. Compartilhe aquilo que é bênção. Seja um canal do Senhor na vida de alguém. Talvez você não tenha essa condição ainda de ministrar a palavra, mas você pode compartilhar, copia e cola e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu te abençoo e te agradeço por estar comigo aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe.